Enfim, um vídeo bem difícil de fazer, eu cheguei até considerar não fazê-lo, um vídeo de homenagens, porque para muitos pode soar oportunismo, mas para mim não. Eu não vou fazer uma biografia detalhada dos homenageados desse vídeo de hoje, e sim o que eles representaram na minha vida. Principalmente o último, que é um vídeo bem difícil para fazer, porque foi uma pessoa que influenciou muito a eu fazer esse canal aqui, usar outras camisas de time. Então é um vídeo bem difícil e é um vídeo um pouquinho diferente do usual. Não vai ter vinheta de abertura e nem vinheta de encerramento. Mas se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo ao canal Femessias, e rola o flyer do primeiro homenageado do vídeo de hoje. Salve, salve galera, bora fazer uma viagem pelas homenagens e vamos começar com Léo Batista, um multitalentos dentro da Rede Globo, da qual ele foi o funcionário mais velho da emissora. O cara era tão talentoso que ele era apresentador, o cara era dublador, comentarista e narrador esportivo, olha só. E ele fazia o complicado fazer simples, com sua voz autêntica, sem aquele negócio de querer ficar complicando tudo, querendo fazer linguagem rebuscada. O dele era simples, direto no ponto. E o Léo Batista foi pioneiro, foi o primeiro apresentador do Globo Esporte, do Jornal Hoje. Tinha cadeira cativa em vários programas da emissora, como o Jornal Nacional. Mas, na minha humilde opinião, os seus grandes trabalhos foi quando ele foi dublador de vários personagens da Marvel nos anos 80, da qual, quando a Globo exibia esses seriados em sua grade. E, principalmente, o que marcou a minha vida foi quando ele fazia os gols do Fantástico, da qual ali para mim foi o seu ápice, mas ele fez sempre grandes trabalhos dentro da emissora, cobriu Copa do Mundo, cobriu vários eventos ligados ao esporte e ao jornalismo. Mas, na minha humilde opinião, o gol do Fantástico marcou a minha vida. Como eu falei, com uma narração que ele não se complicava, fazia o simples e direto ao ponto. Por isso, a carreira do Léo Batista marcou a minha vida, da qual, infelizmente, agora ele nos deixou no dia 20 de janeiro. Mas as homenagens não param por aí, viu? Eu vou deixar agora, vou fazer uma pequena pausa, deixar o flyer do próximo homenageado e no próximo bloco mais homenagens para vocês. De volta. Agora vamos falar um pouquinho que, para mim, esse baita músico que também nos deixou no dia 20 de janeiro. Vamos falar, porque é o seguinte: todos nós que gostamos de futebol temos uma playlist em casa. E com certeza você tem várias músicas desse cara e não sabe. Que é o ex-guitarrista, vocalista John Sykes, nascido no dia 29/7/59. Esse ex-músico que tinha uma guitarra única e um vocal regado a feeling. Fez grandes trabalhos na história da música. Por exemplo, ele foi backing vocals no grande disco do Def Leppard, Adrenalize, um clássico do hard rock. Mas os seus grandes trabalhos foram no Tigers of Peng, e principalmente muita gente lembra do clássico do Whitesnake, 1987, da qual ele fez um grande trabalho de guitarras. Só que, na minha humilde opinião, os grandes trabalhos do John Sykes, embora ele seja lembrado principalmente pela fase do Whitesnake, foram um ao vivo do Tim Lizzy chamado One Night Only, da qual ele gravou no ano 2000, da qual ele teve simplesmente a tarefa difícil de substituir a lenda Phil Lynott, que já era falecido. E o Sykes pegou, além de tocar a sua guitarra com maestria, cantou de maneira única. É um álbum que me emociona muito quando eu escutei. Eu não tinha escutado esse álbum do Tim Lizzy até algum tempo atrás. Eu escutei uma voz regada a feeling. Só que, na minha humilde opinião, o seu grande trabalho não foi com o Tim Lizzy, não foi com Whitesnake, nem com Tigers of Peng. Seus grandes trabalhos, sua maior inspiração artística, na minha humilde opinião, foi com a sua banda Blue Murder, da qual o Blue Murder tem uma balada chamada Save My Love. Dali, o John Sykes mostrou o que é realmente um vocal carregado de feeling. Ele bebeu nas influências do mestre David Coverdale, é verdade, mas com uma interpretação única,
ele tornou Save My Love uma das grandes baladas do hard rock. Uma música que eu escuto até hoje e ela me emociona muito, porque como eu falei, o vocal do John Sykes era um vocal único, não era um cara que queria complicar na voz, ele era um cara que seguia os seus sentimentos, que infelizmente ele também nos deixou, da qual eu já falei, no dia 20 de janeiro. Agora vamos só fazer mais uma pequena pausa para deixar o próximo homenageado no vídeo. Essa é uma homenagem bem difícil para fazer. E no próximo bloco, você vai saber o porquê que ela é difícil. Mais uma vez eu estou de volta. Agora vamos fazer a homenagem mais difícil desse vídeo, porque foi uma pessoa muito próxima da minha vida. Uma pessoa que, se não fosse ele, talvez esse canal nem existisse. Vamos falar um pouquinho de Antenor Cândido. Não é simplesmente o pai de um amigo meu. Era um amigo meu. Nascido no dia 10/10/42. Esse palmeirense de sangue verde, da qual ele assistiu o Palmeiras em vários momentos da sua vida. No rádio, na televisão, no estádio. E muitas vezes correu de confusões nos jogos do Palmeiras. Fã de Oberdan Catani, e principalmente Ademir da Guia, demonstrava e não escondia de ninguém a sua paixão pelo alviverde imponente. Mas para mim, o seu Antenor brilhou com uma outra camisa pesada, nomeada e imortalizada na voz do também já saudoso Tarcísio Meira, que foi a do Educandário da Vida, da qual ele foi marido, pai, avô e um baita de um conselheiro e com um humor único. O seu Antenor falava várias frases de efeito e deu muitos conselhos bacanas para nós. Quantas vezes domingo fomos ver jogos do Palmeiras e ele fazia a gente dar aquelas belas risadas? Principalmente quando ele ficava bravo com o Fernando Praz. Do mesmo jeito que ele era fã do Oberdan Catani e do Ademir da Guia, ele já não era fã do Fernando Praz, da qual ele chamava ele de, carinhosamente, de mão de alface. Mas alguns outros seus gestos me marcaram com o seu Antenor. Porque você quer ver uma coisa que me marcou? Foi quando uma vez, embora ele fosse palmeirense verde, ele tinha uma grande admiração pelo Náutico. E eu tinha uma camisa do Náutico, na época. Eu dei essa camisa para ele, ele aceitou com tanto carinho, agradeceu tanto que ele já usou a camisa no mesmo dia. E também um outro fato que marcou, parece que ele veio esse dia só para deixar todos nós que estávamos alegres, foi quando fomos comprar as passagens para ir para a praia. Porque eu sou caipira, não sabia nem comprar passagem para ir para a praia. Olha só, ele foi lá, aceitou de muito bom grado, foi lá e contou várias histórias para nós no trajeto. E isso eu não vou esquecer. E o principal, se não fosse por ele, eu não usava outras camisas de time. Começou como uma brincadeira, eu levei o negócio bem a sério. No começo, como o filho dele, como eu já falei, é um grande brother meu, que eu conheço há mais de 30 anos, o que a gente fazia? Ele me emprestava as camisas do Palmeiras, eu tirava a foto, só para o seu Antenor dar risada e eu mostrar pro genro dele, que também é um grande brother meu. E através dele eu perdi o medo de usar as outras camisas de time e por isso eu tô aqui gravando esse vídeo, porque se o seu Antenor soubesse que através dele eu comecei a perder o medo e usar outras camisas de time. Bom, tá aí essa homenagem, muito difícil de fazer, porque infelizmente o seu Antenor nos deixou agora no dia 6 de janeiro e ele não sabe a falta que ele está fazendo. Peço para Deus que conforte todos os familiares e eu agradeço já um por um de coração por ter dado a permissão de fazer essa homenagem a essa grande figura que marcou as nossas vidas. Eu vou deixar ainda, eu não sei o que eu vou fazer para o próximo vídeo do canal, mas uma coisa eu garanto para vocês. Esse vídeo aqui, se você puder divulgar, divulgue ele para nós. Um abraço, fique com Deus. E se você soubesse, seu Antenor, a falta que você faz,